Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a 5ª temporada de Elite que chegou ontem na Netflix. No vídeo de hoje, né, gente, eu vou comentar com vocês a 5ª temporada de Elite com spoilers e sem spoilers. Então, nesse início do vídeo, né, nessa primeira metade, eu vou falar sem spoiler, né, se vale a pena assistir a temporada ou não. Depois eu vou entrar em mais detalhes, né, falando sobre as revelações, a morte que sempre tem em toda a temporada, um assassinato, um crime e tudo mais. E eu vou falar isso, né, com mais detalhes lá no final com spoilers, né. Mas se você não quer saber spoiler, não se preocupe que quando eu for começar a falar sobre essas coisas, eu vou colocar um alerta aqui bem grande. Então você não vai acabar, né, pegando spoiler sem querer, né. Eu realmente vou avisar, então não se preocupem. Mas vamos lá, né, falar sobre essa temporada sem spoilers. Elite é uma série que eu venho acompanhado desde a primeira temporada, né, que se eu não me engano saiu lá em 2018, acho que foi isso. Eu lembro que eu tava, né, lá na minha faculdade de publicidade, lá em Recife ainda, né, eu não tinha vindo pra São Paulo. E aí as minhas amigas, né, da faculdade, todas elas estavam assistindo Elite, né, e comentando e falaram pra eu assistir. E eu lembro, né, que a primeira temporada de Elite foi uma das primeiras que eu assisti de uma vez só na Netflix, né, normalmente, mesmo eles lançando tudo num dia só, eu sempre ia assistindo de pouquinho em pouquinho, né, vinha um episódio, 2 a cada dia, até terminar a temporada. Mas Elite foi a primeira série que eu realmente, gente, eu sentei pra botar o primeiro episódio sem expectativa nenhuma, né? Só minhas amigas disseram, né? Ah, assiste, vai ser legal. Botei lá o play, porque eu achei que a vibe, assim, visualmente me lembrou um pouco, né? Rebelde, a novela mexicana que eu amava, né? Inclusive eu amo até hoje, né? RBD, tenho na minha memória, no meu coração. E aí eu tava animado nesse sentido, né? Pra ver Elite, mas eu não pensava que ia ser uma série que eu ia amar nem nada. Só que assim, quando eu botei o primeiro episódio, eu fui assistir de noite. De repente já estava de madrugada, o céu já estava, né, nascendo e eu tava lá vendo Elite e terminei a primeira temporada, assim, chocado. Eu amei muito a primeira temporada. E aí eu fiquei, assim, bem fã da série, sabe? Quando a segunda temporada lançou, eu lembro que eu tava com muita expectativa e eu gostei muito da temporada, sabe? De tudo que aconteceu, dos casais que a gente teve, né? Eu achei que a segunda temporada foi realmente muito emocionante e eu fiquei ainda mais apaixonado pela série. Mas aí a gente teve, né, a terceira temporada, que foi um momento, assim, meio problemático, digamos assim, pra Elite. Porque os personagens, eles estavam, né, no ensino médio, era o 3º ano, eles iam se formar, então não fazia mais sentido a gente continuar tendo a série Elite, né, porque aqueles personagens iam embora. Mas aí, né, o pessoal, os criadores da série, acabaram decidindo fazer uma coisa meio malhação, né. A ideia deles era continuar a Elite por vários anos, né, com diversas temporadas, e toda vez que um elenco, né, os personagens se formassem, saíssem da escola, a gente teria um novo elenco, né, uma nova turma, uma nova geração de alunos de Elite. E aí a terceira temporada representa pra gente, né, essa primeira grande quebra na narrativa de Elite, porque a gente tem vários personagens que a gente amava muito, né, como a Carla, o Valério, a Lucrécia, né, todos eles se despedindo da série. E eu achei, gente, que além dessa questão, né, da despedida, a terceira temporada, ela também acabou decaindo um pouco na qualidade, assim, da história, né? Porque eu achei que eles tomaram algumas decisões que eu não gostei, assim, de roteiro, né, de desenvolvimento das coisas que estavam acontecendo. Mas ainda assim, eu acho que foi uma temporada que foi satisfatória, né, que foi legal. Acho que a Elite como um todo continuava tendo certo prestígio, assim, as pessoas continuavam gostando, era um sucesso da Netflix, que tinha um certo, assim, respeito. Mas quando veio a 4ª temporada, né, a gente tava com grande expectativa, porque assim, a primeira vez que a gente ia ver Elite sem ter vários dos personagens, né, importantes e de destaque que a gente conhecia desde a primeira temporada. A gente teve, né, retornando pra série a Rebeca, o Samuel, o Omar, o Anda e o Guzmán, né, porque a maioria deles tinha repetido da escola, né, mas tinha alguns que foram coisas diferentes, né, como o Omar, ele era mais novo, né, então ele não chegou a repetir, ele só foi pra aquela escola, né, o Las Encinas. E aí a gente tinha, né, a Caetana, que ela tinha se formado, mas ela volta a aparecer na série, né, porque ela vai trabalhar na escola como faxineira. Né? Então a gente tinha esses personagens, mas agora a gente também tinha uma nova geração, né, da Elite, um novo grupo de jovens, né, que a gente tava conhecendo, e a gente teve os personagens, né, o Patrick, a Ari e a Mencia, né, que eram 3 irmãos que eram filhos do novo diretor da escola. Eu achei que esses personagens, eles tinham muito potencial, mas a 4ª temporada acabou sendo, assim, muito superficial, né, muito fraca, e não desenvolveu bem esses novos personagens, né, e não soube dar rumos realmente interessantes para os personagens que a gente já acompanhava desde a primeira
temporada. Foi uma temporada, assim, que eu acho que todo mundo se decepcionou. Inclusive, né, a minha irmã, gente, que ela assistia Elite, ela chegou ao ponto de desistir de acompanhar a Elite, né? Então, depois da 4ª temporada, ela falou que não ia ver mais nada e ela não assistiu essa 5ª temporada. E eu sei que muita gente também não assistiu. É claro que a série continua, né, fazendo sucesso. Eu não acho que a série vai flopar. Mas eu sei que teve muita gente que realmente, assim, se decepcionou ao ponto de desistir da série. Mas agora, nessa 5ª temporada, eu acho que Elite realmente, assim, deu a volta por cima. Apesar da 4ª e a 5ª temporada terem sido gravadas juntas, né, eu acho que essa 5ª, ela tá muito à frente da 4ª temporada, né, em questão de qualidade e desenvolvimento. Eu não acho que essa 5ª temporada, assim, é um primor, uma série, meu Deus, super maravilhosa. Eu ainda acho que ela não tá no mesmo nível da 1ª e da 2ª temporada de Elite, mas eu acho que ela chega pelo menos ali no nível da 3ª. Ainda é um entretenimento, né, que é interessante e que não é revoltante de se assistir, como a 4ª foi, né? Porque a 4ª era tudo muito superficial, muito vulgar, sabe? Era só muita bagaceira e as coisas não tinham significado, não tinham desenvolvimento, né? A gente não tinha nenhum sentimento sobre aquilo que estava acontecendo em tela, né? Foi uma temporada que foi realmente, assim, um grande erro dentro da história de Elite. E eu acho que muita gente ficou em dúvida, né? Se realmente essa abordagem de ficar trazendo novos e novos alunos, né? Várias gerações, uma temporada após a outra, se ia dar certo ou não, né? E a 4ª temporada deixou todo mundo, assim, bem negativo em relação a isso. Mas essa 5ª temporada me deu um pouco mais de esperança, né, de que talvez a Elite consiga ter uma longa vida nesse formato, né, de ficar sempre mudando o grupo de alunos, contanto, né, que eles sejam bem desenvolvidos. Agora, nessa 5ª temporada, a gente tem 2 personagens novos. Um deles é o Ivan, que é um personagem brasileiro, né? Que o ator também é brasileiro, gente. Eu amei esse personagem. Ele é filho, né, de um jogador de futebol famoso. E aí, né, o que eu achei bem legal sobre esse personagem, gente, é que de vez em quando ele fala em português, assim, principalmente quando ele tá falando sozinho, né, com o pai dele, que também é brasileiro. Então eles ficam falando em português, né? Eu achei que ficou bem abrasileirado mesmo, sabe? Eu não achei que foi só um personagem brasileiro qualquer, sabe? Eu realmente senti que ele era brasileiro, né? Eu realmente achei que eles conseguiram trazer essa raiz brasileira, assim, do jeito que ele falava, do jeito que ele se comunicava, né? Inclusive, assim, de vez em quando, enquanto ele tá falando com os outros jovens, ele acaba soltando uma gíria lá em português, sabe? Ele acaba falando uma coisa em português, o pessoal fica, que é que tá falando? Né? E aí ele vai, se corrige e traduz o que ele tá falando, né? Explica o que significa em espanhol. Eu achei que isso foi bem legal. Eu achei que o personagem em si, gente, ele é muito interessante, né? Eu acho que ele, o ator e o personagem, eles são exatamente, assim, tudo de bom que há em Elite, sabe? É um personagem que ele é carismático, que ele é interessante, né? Que ele é engraçado, que a gente quer saber mais sobre ele, a gente se importa com ele, né? Ele também tem seus dramas ali, familiares, né? Que é uma coisa que sempre acontece em Elite, a família, todo mundo, é toda uma bagaceira, né? Tudo dando errado, né? Eu achei que a relação dele com o pai foi muito bem construída, né? Muito bem trabalhada, eu achei isso muito incrível. E também, né, a gente vê ele desde o início da temporada, né? Construindo uma relação com o Patrick, né? Uma amizade e tudo mais. Eu achei que isso foi muito incrível, né? Porque o Patrick era um personagem, né, da 4ª temporada que eu achei que ele tinha muito potencial. Infelizmente, o personagem dele era sempre usado apenas pra ser o cara gostosão que pegava todo mundo, né? E eu acho, assim, que ele acabou não tendo um desenvolvimento enquanto ser humano, sabe? Ele não tinha uma identidade, a gente não sabia muito bem o que ele queria, né? Mas eu sempre gostei desse personagem, gente. Eu achava ele muito frágil, assim, queria botar ele num potinho, porque eu sentia, né, que essa vida, assim, de drogas e ficar pegando todo mundo não era o que fazia ele feliz, né? Eu já percebi desde a 4ª temporada que ele realmente queria ter relações fortes, né? Relações humanas, podendo ser, né, de amizade, de românticas, né? Ou até mesmo em relação à família, porque a família dele era toda desestruturada, né? As pessoas não se davam tão bem, e o pai dele é super chato, né? E tóxico, né? Então a relação ali do pai com ele e as 2 irmãs não era tão boa, né? Então ele realmente precisava de alguém que se importava com ele e tratasse ele bem, né? Que realmente ligasse pra ele, né? E eu achei que essa relação que ele foi construindo com o Ivan foi muito boa nesse sentido, né? Finalmente ele tem uma pessoa que está do lado dele e também, né, ele ficando do lado do Ivan, né? Então achei que foi uma amizade que foi boa pros 2 personagens, né? Foi muito bem construído, né? E foi uma coisa, assim, que o Ivan já teve logo nessa introdução dele, né? Enquanto o Patrick foi introduzido de uma forma superficial e agora teve mais desenvolvimento, o Ivan, ele já teve desenvolvimento de primeira, mas também ele é um personagem que tem toda aquela coisa de Elite, né? De que ele é bonito, né? Padrão e não sei o quê, que ele pega todo mundo, né? Enfim, eu acho que ele foi um exemplo de como você fazer um personagem Elite, né? Que tem aquela bagaceira, tem a pegação e tudo mais, mas também ele tem uma humanidade a mais, sabe? Ele tem uma identidade, ele tem uma personalidade, sabe? Ele realmente é uma pessoa que a gente consegue acreditar que existiria no mundo real, diferente do Patrick da 4ª temporada, né? Mas enfim, não vou ficar só falando mal da 4ª temporada, não. A questão é que aqui melhorou muito, gente. Inclusive o Patrick, pra mim, é um dos maiores destaques dessa temporada, especialmente, né, por causa dessa relação dele com o Ivan. Outra personagem nova que chega, né, pra esse mundo de Elite é a Isadora, né, que é uma personagem, assim, que quando eu vi as artes promocionais, os trailers e tudo mais, eu pensava que ela ia ter aquela vibe, assim, uma Sharpay, sabe, de High School Musical, com a Mia de Rebelde, né, uma coisa assim meio Lucrécia, uma mistura de Lucrécia com Carla, era isso que eu tava esperando, né, quando ela chegou.
Mas, infelizmente, eu achei que a personagem, ela me decepcionou um pouquinho. Principalmente, né, porque eu acho que eles perderam muito tempo fazendo a história dela ser focada no Felipe, né, o príncipe, que a gente sabe, né, que ele era o ex-boyzinho da Caetana, né, que eles ficam juntos na 4ª temporada. O Felipe e a Caetana eram um casal que eu gostava, até a gente ter aquela revelação dele que ele já havia abusado de uma mulher, e aí ele também ter tentado, né, forçar coisas com a Caetana, e ela acabou fugindo, e enfim. Depois daquilo, gente, pra mim o casal se acabou, né, eu não suportava Felipe, pra mim ele realmente tinha que lidar com as consequências daquilo que ele fez. No entanto, a série seguiu um rumo que eu não gostei, que é meio que passar pano pro Felipe, sabe? Então eles ficam meio que tentando fazer uma trajetória, uma jornada de redenção pro Felipe. E eu acho, assim, que em pleno 2022, você pegar um personagem que é, assim, assediador, é um violador, e você tentar fazer uma história de redenção com ele, é uma coisa, assim, muito atrasada e muito nada a ver, sabe? Então, assim, eu realmente não gostei do rumo que isso tomou. E eu achei que isso acabou diminuindo o potencial da personagem Isadora, sabe? Ela não conseguiu atingir todo o potencial que ela tinha. Ela ficou ali muito sentada naquela relação dela com o Felipe, que não foi bem construída, não foi interessante, sabe? Eu acho que ela é uma personagem que poderia ser muito mais legal. Ela só vem a ter, né, uma história, assim, mais dela mesmo, lá pra fase final da temporada, né? Bem nos últimos episódios acontece uma coisa com ela, né, que é chocante, assim, que é pesada. E eu achei que quando isso acontece, a atriz, ela fez um trabalho, assim, muito incrível, sabe? Eu achei que ela fez uma atuação muito boa, que a gente realmente se sente no lugar dela, né? A gente entende o que ela tá passando, a gente tem empatia por ela, né? A gente se importa com ela. E por causa disso, né, eu acho que ela é uma personagem que na próxima temporada ela pode melhorar muito, né? Eu acho que ela é uma atriz boa, é uma personagem que tem potencial, mas infelizmente nessa temporada não foi bem desenvolvida, não foi bem trabalhada, né? Outra coisa que essa personagem também tem é essa relação com a Caetana, porque a Caetana ainda fica nessa temporada sendo a ex do Felipe e com aquela coisa assim, né? Será que ela vai superar o príncipe ou será que ela não vai superar o príncipe? E no meio de tudo isso, né, chega o outro Felipe, né, o Felipe pobre, que a gente conheceu naquelas histórias breves, né, que foram lançadas no final do ano, né, na época do Natal, que é um personagem que quando eu vi naqueles curtas, né, eu achei ele bem legal. Então eu fiquei feliz que ele apareceu aqui na série principal, né? E aqui a gente tem a despedida da Caetana. E eu devo dizer assim, gente, que foi uma despedida legal. Eu acho que foi uma despedida, assim, bem no mesmo nível da despedida que a gente teve de outros personagens lá na 3ª temporada, sabe? Não fica dando muito detalhe, assim, mas a gente basicamente entende o que vai acontecer com ela, sabe? A gente se despede dela de um jeito que é satisfatório, né? Então eu gostei dessa despedida da Caetana. No entanto, nessa temporada a gente também vai se despedir de outros personagens, né? Que no caso é a Rebeca, o Omar e o Samuel. A despedida do Samuel me agradou, mas a despedida da Rebeca e do Omar eu achei muito abrupta. Eu achei, assim, que no caso da Caetana a gente tem uma noção de como é o fim dela, sabe? Do que vai acontecer com ela. Eu achei que a personagem, ela teve um final bem encaminhado. Mas a Rebeca e o Omar, eu achei que o final deles foi muito, assim, do nada. Acontece uma coisa impactante e a série acaba, né? A temporada acaba. Mas, assim, eu não me satisfiz. Eu espero que eles voltem a aparecer, né? Assim, eu sei que os atores, eles não vão aparecer protagonizando a 6ª temporada, mas eu gostaria que eles aparecessem só em um episódio ou outro, mais ou menos como a Nádia, ela aparece, né, no início da 4ª temporada, ou que eles apareçam naquelas histórias breves, assim como a Carla apareceu nas histórias breves antes da 4ª temporada, sabe? Eu acho que Rebeca e Omar, eles precisam aparecer pelo menos mais uma vez pra gente ter uma despedida mais digna e entender melhor, né, qual vai ser o caminho desses personagens, porque eu acho que do jeito que foi, ficou muito insatisfatório. Mas então, gente, antes de eu terminar essa parte aqui sem spoilers do vídeo, eu só queria dizer pra você, né, que tá em dúvida se vale a pena assistir essa 5ª temporada ou não, que eu acho, assim, que vale a pena você dar uma chance, né? Realmente, assim, a 4ª temporada foi aquela queda, assim, no fundo do poço, mas igual a Samara, Elite subiu de volta do poço, né, e está aqui no plano terrestre junto com a gente, né? Então eu acho que a série realmente deu uma evoluída em comparação com o que a gente viu no ano passado. Mas eu acho, assim, que é bom você dar uma chance sem grandes expectativas, porque eu acho, assim, que a temporada funcionou pra mim, porque eu não tava com grande expectativa. Eu não tava acompanhando todas as notícias, sabe, vendo tudo que era trailer. Eu só fui de boas. Inclusive, gente, quando a série começou, eu tava super perdido, porque não teve resumo na Netflix. Eu não sei se vocês já repararam, obviamente vocês já repararam, né, gente? Toda vez que lança uma temporada nova na Netflix, antes de você começar a ver o primeiro episódio, quando você bota play, eles sempre passam um resumozinho pra você lembrar o que aconteceu na temporada anterior. E aí eu coloquei play em Elite, começou o episódio, eu fui vendo, no meio do episódio eu pausei aqui, que eu fiquei, oi, o que é que tá acontecendo? Porque eu não lembrava de nada. E, infelizmente, eles não fizeram um resumo, então eu tive que sair, vim aqui pro YouTube, ficar pesquisando vídeo de resumo, até que eu encontrei um e me lembrei do que aconteceu, né? Porque, assim, eu tava bem afastada de Elite, apesar de fazer menos de um ano que a 4ª temporada lançou. Como foi uma temporada que eu não gostei, eu achei que a história não ficou tão presa na minha mente, né? Não ficou tão fixa, então eu esqueci alguns detalhes e tive que pesquisar.
né? Mas enfim, você dá uma pesquisadinha na internet e dá uma chance pra essa quinta temporada sem muitas expectativas. Se você gostar, aí você provavelmente vai querer ver a sexta temporada, né? Mas se você começar essa quinta e ver que realmente não funciona mais pra você, então é melhor você abandonar essa série mesmo e ver outras coisas que são mais relevantes. Mas enfim, né, gente, agora que eu já terminei essa parte sem spoilers, eu vou logo botar um aviso aqui bem grande na tela, né, alerta de spoiler. Vou começar a falar sobre a temporada, contando tudo mesmo, falando sobre o grande crime, né, a grande morte que a gente tem aqui, falando dos babados, falando dos casais. Então se você não quer, né, mais saber nenhum spoiler, é melhor você sair esse vídeo por aqui, né, eu agradeço por você ter visto o vídeo, né, peço pra você deixar sua curtida e se inscrever aqui no canal e volte sempre, né, porque é muito legal sempre te ter aqui. Gente, agora vamos lá, né, falar todos os spoilers, né, dessa temporada, que teve muita coisa interessante. Eu tô aqui, se vocês me verem olhando pra baixo, é porque eu fiz uma listinha aqui das principais coisas que eu quero lembrar de falar pra vocês, né. Então, de vez em quando eu vou olhar, só pra não esquecer algo que eu quero falar, né, esquecer de gravar aqui no vídeo. Mas então, né, vamos começar falando sobre Patrick e Ivan. Gente, que casal incrível, sabe? Eu amei muito esse casal, né, desde o início eu já tava shippando eles e tava torcendo muito, assim, pra acontecer. Porém, a gente tinha aquele obstáculo, assim, né? Porque o Ivan, ele pensava ser hétero. Então, assim, a gente ou teria uma história de amizade entre eles, né? Entre o cara gay e o cara hétero, que pra mim também já seria bom, porque eu queria que o Patrick tivesse alguém ao lado dele, não necessariamente no sentido romântico, sabe? Só deles terem uma amizade, pra mim já seria legal. Então, de todas as formas, eu tava torcendo muito pra dar certo essa relação, independente, né, dela ser romântica ou não. Mas aí, gente, veio aquela invenção de misturar a Ari no meio. Gente, a Ari, assim, eu não tenho nada contra a atriz, sabe? Eu acho ela maravilhosa, linda, tudo. Mas assim, eu tenho um ranço da Ari tão grande que quando ela aparece eu fico, meu Deus, que saco essa mulher aqui. Eu não suporto a Ari. E assim, eu também não suporto que a personagem é tratada na série como se ela fosse a mais linda, mais gostosa, mais maravilhosa do mundo, porque todos os homens querem ficar com ela. Eu realmente não entendo isso, sabe? Eu já fiquei com raiva na quarta temporada, porque a gente tinha, né, o relacionamento do Samuel com a Carla. E assim, a gente sabe, né, que eles terminaram, até por causa da distância e tudo mais, não tava dando certo. Mas assim, o Samuel parece que esquece a Carla e fica apaixonado, assim, obcecado pela Ari. E a Ari é super sem graça. Eu fico, meu Deus, gente, como ele tá apaixonado por essa mulher. Mas até aí, tudo bem. O que piora pra mim é o Guzmán, que tinha a Nádia. Gente, aquele romance perfeito que a gente acompanhava desde a primeira temporada, Guzmán e Nádia. Eu shippava muito esse casal, eu amava eles. De repente, o Guzmán termina com a Nádia e fica obcecado pela Ari. Eu fiquei, gente, porque todo mundo tá querendo essa mulher, sabe? Eu não tô entendendo. E aí começa o Samuel e o Guzmán ficar brigando. Então, assim, super forçado. E eu tava esperando que na quinta temporada isso não se repetisse, né? Até porque o Guzmán saiu da série, né? Enfim, teve o final dele. Pensei que ia ficar só Samuel e Ares sendo juntos e sem graça. Porque o Samuel já é sem graça faz tempo, né? Então, enfim. Mas não. Inventaram de botar o Ivan querendo ficar com Ares. Gente, que casal ruim. Eu ficava, gente, meu Deus, que ó. Toda vez que o Ivan olhava no olho da Ari, que eles trocavam aqueles olhares, eu tinha vontade de quebrar a tela da minha televisão, né? Porque eu vi na televisão e assim, primeiro e segundo episódio, eu tava amando. Todo momento que aparecia Patrick, ou que aparecia Ivan, ou então a cena dos dois juntos, eu sempre ficava com um sorriso no rosto, que eu falei, melhores personagens da temporada. Aí quando começou essa frescura com a Ari, eu fiquei assim, tão azedo, que eu falei, meu Deus, essa temporada vai ser pior que a quarta. Mas aí começou a ter o desenvolvimento, né, e a gente viu que não, né, o Ivan, ele não tava só apaixonado pela Ari, ele também estava apaixonado pelo Patrick. Que assim, preferia que não tivesse Ari envolvida, preferia. Mas já que teve ela, tudo bem. O importante é ter Ivan e Patrick, né? Eu gostei que eles não brigaram de vez. Porque quando teve aquela cena deles, né, no cinema, drive-in, vendo o filme do Almodóvar, né? Enfim, eu fiquei com raiva daquela cena, né? Porque eles brigaram ali, né? Porque a Ari falou pra o Ivan não ficar mais falando com o Patrick, pra não ficar iludindo ele. Enfim, né? E o Ivan e o Patrick meio que tem uma briguinha ali, eles meio que se separam. Mas aí, gente, quando eles voltam a se ver, eu fiquei, meu Deus, graças a Deus. Porque eu preciso de cena deles juntos, né? Porque é o que tá salvando a temporada, assim, não que o resto tivesse sido ruim, mas é que pra mim eles foram a parte muito mais interessante da temporada. Eles foram o foco pra mim, foram os reizinhos da temporada. E aí, depois começa aquela loucura, gente, do Patrick começar a ficar com o pai do Ivan. Que bagaceira, né, gente? Isso foi a cara de Elite, mas foi uma bagaceira legal, porque eu acho que a quarta temporada tinha muita bagaceira, assim, que era só, tipo, putaria sem noção, sem história. Eu achei que dessa vez realmente tinha história, tinha sentimento envolvido. Então, realmente, eu fiquei, assim, impactado com esse quadrado amoroso, com esse pentágono. Eu nem sei, gente, que é tanta gente envolvida, porque é Samuel sendo corno, a Ari pegando o Samuel e o Ivan, né? Tem o Ivan, Patrick, o pai do Ivan. Então, assim, bando de gente. Mas acabou sendo interessante, né? Eu acho que foi uma trama, assim, todo esse rolê amoroso que me manteve focado nos episódios até o fim, sabe? Foi uma temporada que não foi cansativa pra eu assistir. Eu passei o dia todinho vendo, maratonando. E foi super divertido, né? E, assim, eu gostei de todo o drama que se fez.
teve um momento ali que eu fiquei com raiva do Ivan. Porque o Ivan, ele ficou com raiva do Patrick porque o Patrick ficou com o pai dele. E assim, eu entendo que é uma situação super estranha você tá afim de um cara e o cara pegar o seu pai. Mas assim, tu também tava pegando a irmã dele. Então assim, você não é santo. Nenhum de vocês são santos. Estão tudo na bagaceira. Então aceita que ninguém é melhor que ninguém. Tá todo mundo aí no bagaço, tá todo mundo aí se pegando parente dos outros. Então assim, se perdoem, né? Eu tava torcendo pra eles se perdoarem, se resolverem. E foi isso que aconteceu, né, gente? Eu amei eles juntos. Inclusive, tem uma cena deles, né? A primeira vez que eles têm uma relação íntima, né? Sexual, enfim. Eu achei que essa cena foi muito boa dentro da série, né, gente? Eu achei que foi uma das melhores cenas da série. Porque ali, realmente, assim... direção impecável, sabe? A trilha sonora impecável, né? Toda a cena foi feita de uma forma belíssima, né? Foi uma cena, assim, que ela realmente teve sentimento, né? Teve humanidade, né? Uma cena que ela realmente é tocante, né? Ela não tá ali apenas, né, pra ser a bagaceira, pra mostrar, ai, como Elite é usada, é como tem sexo em Elite. Porque às vezes tem cena que é assim, e eu não acho isso estimulante, né, excitante, né, porque é uma coisa assim meio vazia. Eu prefiro em Elite quando a gente tem essas cenas de sexo, né, que realmente tem a ver com um casal, que tem uma história interessante. Então, por exemplo, nas temporadas anteriores, eu gostava muito, né, de quando a gente tinha cenas assim, entre o Guzmán e a Nádia, porque era um casal que eu gostava. Então, ver eles juntos era muito bonito, né. E outra coisa, a Carla e o Samuel, era muito bonito, né, gente? Inclusive, muita gente ama a cena de sexo que tem deles, né, nas breves histórias que lançaram antes da 4ª temporada, né, porque tem todo um sentimento, assim, muito grande em relação, né, a todo o relacionamento que eles tiveram, tudo que deu certo, tudo que deu errado, né, eles tentando fazer funcionar mais uma vez. Então, esse impacto emocional faz com que a cena não seja só, tipo, uma nudez vazia, né, uma coisa pra causar. É uma coisa que realmente é a arte, assim, é bonito, né, é bonito de ver, é bonito de se refletir a respeito, sabe? Eu achei que a cena que a gente teve entre o Ivan e o Patrick foi exatamente assim, sabe? Foi uma cena belíssima, né? Foi uma cena bem feita, uma cena que você vê e você realmente fica feliz, sabe? Você torce por eles, né? Uma cena que tem sentimento, né? Que tem intimidade, que tem beleza, graciosidade, sabe? Uma cena, assim, perfeita. E me lembrou muito também a primeira vez que a gente teve do Omar e do Ander lá na primeira temporada, né? Porque eles são um casal que no decorrer da série eu achei que foi estragando muito, né? O Omar e o Ander. Mas na primeira temporada eu shippava muito eles, né? Agora eu tô shippando muito o Patrick e o Ivan. E eu amei, gente, eles se abraçando na chuva. Lá no final do último episódio, né? Depois que o pai do Patrick é preso, né? E o Samuel tá morto. Samuel morreu, finalmente. Mas enfim, eu falo disso depois. Quando tá tendo essa situação, né? O Patrick tá lá todo melado de sangue, gritando, chorando, todo revoltado e triste, enfim. Aí aparece o Ivan e abraça ele. Gente, que casalzão, sabe? Eu só espero que eles fiquem juntos, porque a Elite estraga todos os casais. E eu não gosto muito disso, né, de Elite estragando todos os casais, porque eu acho que esses casais é o que faz a série ser interessante de ver, sabe, gente? Porque, assim, eu não tenho interesse em ver uma série só pra ver gente se drogando e música pop tocando no fundo, sabe? Eu não acho que isso é interessante. O que eu gosto de Elite realmente é ver as amizades, é ver os namoros, sabe? Realmente torcer pra dar certo e pra eles ficarem juntos. E aí, todos os casais de Elite deram errado. Isso me irrita, sabe? Então, assim, eu tô torcendo muito para que Patrick e Ivan não sejam estragados na 6ª temporada, sabe? Eu espero que realmente o relacionamento deles continue sendo bem desenvolvido, né, e bem construído, porque eu acho que eles têm muito potencial para carregar a série, né, por mais temporadas. Então, eu espero que dê tudo certo para eles, porque esse casal precisa ser endgame. Agora, gente, vamos falar sobre um assunto, assim, bem pesado que a gente teve nessa temporada, que foi em relação, né, a estupro e violação e assédio, enfim. A gente tem toda aquela questão, né, Caetana, Felipe, o príncipe, né, não Felipe o pobre, e a Isadora. E no início a Isadora, ela é quase assim uma Bolsonaro mulher, sabe? Assim, tipo, meu Deus, passando pano pro Felipe, porque coitado dele, gente, não vamos cancelar ele só porque ele estuprou uma mulher, assim, horrível. Né? Mas assim, entendo o lado dela e assim, eu entendo que a série queria representar com ela, né, esse tipo de pessoa, existe esse tipo de pessoa, né, que normaliza esse tipo de coisa errada, né? Mas assim, eu achei que a forma como a série trabalhou isso não foi legal. Principalmente, né, porque durante a série inteira fica fazendo essa jornada do Felipe se redimir depois dos crimes que ele cometeu. Só que assim, ele nunca paga por esses crimes, sabe? Ele não vai preso, ele não paga uma multa, uma coisa, sabe? Tipo, não tem nada com ele. Ele simplesmente fica ali se fazendo de vítima, sendo que a gente sabe que ele foi extremamente escroto, né? Um homem, assim, podre, né? E assim, não tem nenhuma consequência em relação a isso. A Isadora fica com ele. E aí, durante a série, fica essa coisa, assim, né, da Caetana meio que querendo perdoar ele, né, e a Caetana começa a reencontrar o Felipe pobre e fica aquela coisa, assim, vai ficar com qual Felipe? Enfim, ainda bem que ela ficou com o pobre, né, gente, porque eu shippei muito eles na Histórias Breves que a gente teve, né, no final do ano passado. Mas, assim, a Isadora só passando pano pra ele, assim, o tempo inteiro, foi bem chato. E aí, quando chegou no final, que a Isadora é abusada, eu achei que a série não trabalhou isso de um jeito bom. Mas assim, eu já aviso que não é culpa da atriz, né? Porque como eu já falei na parte com spoilers, a atuação dela foi perfeita, gente. A cena dela lá no chuveiro, com a Caetana conversando com ela. Eu achei que foi uma cena, assim, muito bonita,
né? Eu achei que foi uma cena que realmente houve sororidade, sabe? Eu achei que o jeito que a Caetana foi falar com ela, né? Sem ter aquela pressão, dizendo assim, fale comigo se você estiver confortável. Se você não estiver confortável agora, pode me procurar depois. Eu tô aqui pra ser sua amiga. E, enfim, eu achei o discurso da Caetana naquela cena muito bonito, sabe? Foi uma coisa belíssima. E a atuação da atriz, né, da Isadora, gente, foi incrível, né? Ela chorando no banheiro. Eu achei que foi uma cena, assim, que me impactou muito, né? Porque é uma coisa que é muito pesada. Acho que todos nós que assistimos, a gente se sente mal assistindo, né? E, assim, eu acho que é importante a gente se sentir mal. A gente não pode ver uma cena, né, sobre estupro e ficar de boa, sabe? A gente realmente tem que se sentir mal. Eu achei que a série fez aquela cena ser ruim pra gente realmente ter a nossa consciência de que é uma coisa que é uma desgraça, que é horrível. Mas eu acho que não faz sentido você colocar uma cena daquela forma, né, mostrando como o estupro é horrível, mostrando como é, assim, aterrorizador pra vítima, né, como é uma violação, uma humilhação, e ao mesmo tempo você passar pano pro Felipe. Sabe, assim, não faz sentido, né? Tenha coerência, tenha coesão na história que você tá contando. E aí, no final, o Felipe vai junto com a Isadora pra ela contar pra polícia, né, fazer a denúncia, né? Eu achei legal, ela indo lá, fazendo a denúncia, enfim. Mas eu não gostei do papel do Felipe, sabe? O Felipe pegando na mão dela, né? Como se fosse, assim, um namorado, né? Que vai estar lá ao lado dela, sendo que ele já abusou outra mulher, sabe? Então, assim, achei que não foi uma forma boa de trabalhar esse tema, né? E desenvolver esse assunto, né? Eu achei que realmente me decepcionou. E eu espero, né, que na sexta temporada eles melhorem. Porque o que acontece, né? A quarta e a quinta foram gravadas juntas, mas a sexta tá sendo gravada depois, né? Eu acho que eles já estão gravando agora, já terminaram de gravar, enfim. Mas teve, né, uma demora entre a quarta e a quinta e a sexta. Então eu espero que nesse tempo que passou, eles tenham refletido muito sobre a série que eles estavam fazendo, né? Até porque eu acho que a sexta temporada começou a ser filmada depois que a quarta temporada já tinha ido ao ar. E a quarta temporada, como teve muitas críticas, né? Eu acho que os roteiristas, diretores, enfim, eles devem ter tido muito o que ler, né, da opinião dos fãs, muito o que refletir sobre o trabalho que eles estavam fazendo. Então eu tenho fé, assim, que na sexta temporada eles vão tentar fazer uma coisa melhor, mais bem desenvolvida, né? E eu espero que eles tratem esse assunto do estupro de uma forma, assim, mais madura, mais inteligente e mais coesa. Porque pra mim não faz sentido você colocar aquele final, né, demonizando o estupro, que realmente é uma coisa horrível, enquanto você tá passando pano pra um cara que estuprou, sabe assim? Isso eu achei, isso realmente me revoltou. Eu não gostei, mas assim, a Isadora, maravilhosa, né? Eu espero que ela tenha mais desenvolvimento na próxima temporada, porque ela tem potencial, mas essa coisa dela ficar sempre ali com o Felipe, sabe assim, estragou a personagem, sabe? Eu acho que ela vai fazer muita coisa melhor estando solteira, então eu quero ver ela solteira, arrasando com aquela roupa dela de Barbie, assim, tudo espalhafatorio, tudo rosa, né? Porque ela é um estilo de personagem, né, visualmente, que a gente gosta. Então vamos deixar ela brilhar sozinha, sem um macho escroto do lado dela, sabe? Porque Felipe não tem nem o que tá fazendo mais nessa série. Mas então, né, gente, agora vamos falar sobre a despedida dos personagens. Então vou misturar aqui mais de uma coisa, né? Então vamos começar pela morte do Samuel. O Samuel, gente, é um personagem, assim, que eu acho que ele é bem importante pra Elite, né? Porque a gente começou a série por ele, né? Vendo a perspectiva dele, da Nadia, né, e do Christopher, sei lá, nem lembro mais desse personagem que a gente tinha lá no início, né, que depois o autor saiu, que faz La Casa de Papel, né, enfim. A gente teve esses personagens, né, que eles entrando na escola como bolsista, né, que era o pessoal pobre, e tendo aquele conflito, né, deles com o pessoal da elite, e aí o relacionamento do Samuel com a Marina. Ele sempre esteve, assim, meio que no centro da série. E depois o relacionamento dele com a Carla também era uma coisa, assim, muito importante, né, e apesar de eu não gostar tanto do Samuel, eu gostava dele porque ele gostava da Carla, né, então eu shippava o casal. Mas depois, gente, ele sozinho, ele tava sendo, assim, muito sem graça, muito desinteressante, né? O relacionamento dele com a Ari, um saco, assim, de assistir, muito chato. Então, quando ele morreu, eu achei que foi, assim, ainda bem que ele morreu, sabe? Porque ele não tinha mais o que acrescentar pra essa série. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que concordar que é uma morte, assim, bem triste. Porque, como eu falei, ele era um personagem que ele tava ali no centro de Elite desde o início, sabe? E ele morrer é uma coisa assim... Elite nunca mais vai ser a mesma depois disso, sabe? A série realmente vai mudar muito. Mas eu acho que foi um acerto. Eu acho que foi uma decisão certa, né? Tem gente fazendo teoria na internet de que talvez ele não tenha morrido, né? Porque realmente não confirmou tanto assim a morte dele. A gente vê ele sangrando, vendo ele desmaiado, mas a gente não vê, tipo, ele sendo enterrado, né? A gente não vê o corpo dele sendo levado. Então fica aquele mistério ali. Será que ele viveu ou não? Eu confesso que eu espero que ele tenha morrido mesmo, porque eu acho, assim, que o personagem não tem mais o que acrescentar. O ator também vai sair da série, então eu acho que, assim, a gente começar essa temporada dizendo, ah, ele sobreviveu e tá em outro canto, sabe? Sem a gente ver isso de fato acontecendo na tela, eu acho que não seria interessante. Então acho que é melhor ele morrer mesmo, sabe? Assim, acho que ele não tem mais o que acrescentar. Agora, Rebeca e Omar, pra mim, tem que aparecer, gente. A Rebeca é uma personagem, assim, muito legal, ela tem muita personalidade.
Mas nessa temporada, a história dela foi muito sem graça, sabe? A história dela foi simplesmente aquela frescurinha dela com a Mencia, que ficava, meu Deus, vai ficar junta, não vai ficar junta, vai ficar junta, não vai ficar junta. Um saco, sabe? Pra mim, ou elas ficavam juntas de vez, porque eu gostava delas na 4ª temporada, ou só separava de vez, sabe? Mas eu não gostei da frescura do vai, não vai, vai, não vai, porque eu achei que a razão pra elas estarem indo e voltando, e se unindo e brigando, não foi interessante, pra mim não fez sentido, não me convenceu. Sabe, eu achei que estavam tentando criar um conflito entre o casal, um problema que não precisava acontecer. Simplesmente essa mania que a Alice tem de estragar os casais, de querer que todo mundo se separe, todo mundo brigue, sem necessidade. Porque a gente começa a temporada vendo que a Rebecca tá de boas com a Mencia, aí a Mencia é super grossa com ela e fala, não, é melhor a gente terminar. Aí depois a Rebecca, tá bom, eu vou superar você. Mandei não sei quantas mensagens pra você, você não respondeu, não sei o quê, mas quando eu supero mesmo. Aí a Mencia fica, ai meu Deus, não, quero voltar agora. Tipo, que história sem graça, sabe? Que história besta. Super nada a ver, eu preferia que elas tivessem realmente ficado unidas. Eu acho que teria sido mais interessante se elas estivessem juntas no momento, né, em que a gente tivesse vendo toda essa questão de encontrar o corpo, não sei o que, se elas estivessem namorando e elas conversassem sobre isso, né, mas a gente só teve isso lá no final, na reta final da série que a gente teve, né, da Rebecca pegando o chip, enfim. Mas eu queria que a gente tivesse tido esse drama desde o início. Eu acho que seria muito mais interessante do que essa coisa de vai e volta, né, que não foi legal. E assim, eu não gostei que o final da Rebecca a gente não entende como vai ser o futuro dela. Né, assim, então eu quero que na 6ª temporada ou nas histórias breves, né, a Rebecca apareça mais uma vez pra gente saber, tipo, ela foi pra onde? Vai pra uma faculdade em outro lugar? Ela vai trabalhar com o quê? Né, ela vai reencontrar a mãe, vai pra mãe em outro país, não sei o quê. Eu quero saber o que vai acontecer com ela, sabe? Eu quero saber qual vai ser o futuro dela, né? Mesmo ela separada da Mencia, não tem problema, mas eu quero saber o que ela vai fazer do futuro dela. E o outro, gente, é o Omar. O Omar, gente, foi inútil nessa temporada. Ele tá fazendo hora extra, assim. O Omar, eu amava ele na primeira temporada, mas depois, gente, o Omar, insuportável. Sabe, a história dele super nada a ver nessa temporada. Ele não fez nada. Ele teve uma trama, assim, que eu achei bem ridícula e até meio ofensiva, que a gente tem aquele rapazinho, né, que precisa de ajuda e tudo mais, ele começa a ajudar aquele menino, né, que ele tá lá, que ele não tem dinheiro, não sei o que, ele precisa de alimentação, ele acaba roubando algumas coisas. Mas o que é que eu achei ofensivo nisso? Elite só tem gente branca. Aí você coloca um personagem negro, logo pra ser o assaltante, o que rouba notebook. Sabe, assim, que representatividade merda, sabe? Então, assim, se for pra você colocar o único negro pra ser bandido, é melhor só ter gente branca. Deixa só gente branca na série, porque pelo menos a gente vê que tem o elitismo, mas pelo menos você não tá sendo explicitamente racista, né? Porque eu acho que você, só no mundo que só tem gente branca, o único personagem negro que você bota é pra ser assaltante, assim, ridículo. Do mesmo jeito, né, que os personagens negros que a gente tem na 3ª temporada, eles estão ali pra fazer um papel que, obviamente, você não vai gostar, porque eles estão atrapalhando casais, né? Porque um rapaz negro, ele acaba sendo o amante do Omar, né, que tá traindo o Ander. Então, óbvio que a gente não vai gostar daquele personagem. E o outro rapaz negro que a gente tem é um que fica namorando com a Carla, sendo que todo mundo shippava a Carla com o Samuel. Então é óbvio que a gente vai odiar aquele personagem, sabe? Eu acho assim que é muito injusto que a Elite não tenha tanta representatividade étnica e quando tem, coloca esse personagem pra ser, né, um personagem ruim, um personagem que tá ali pra gente não gostar. Eu achei que isso foi bem ruim. E assim, eu acho que se pelo menos essa história tivesse progredido pra um romance, né, pelo menos seria uma trama a mais pra gente ter, mas não, porque o cara era hétero, inclusive meio homofóbico, assim, que ele fica meio com nojinho, assim, do Omar, mas ainda tenta ficar com o Omar, né, pro Omar continuar dando alimento pra ele, ajudando ele, e o Omar fala, não, você não precisa, né, fazer isso pra eu continuar lhe ajudando, enfim. Foi uma história que eu achei bem nada a ver, principalmente porque do meio pro fim da temporada, esqueceram esse personagem, esqueceram essa trama, sabe, ele simplesmente sumiu, quer dizer, sumiu não, ele aparece, assim, no fundo, né, quase como um figurante sendo garçom daquele barzinho lá que o Omar trabalha. Mas assim, não teve mais desenvolvimento, não teve história, não teve nada com ele, né? Agora que eu percebi, eu falando com spoiler, parece que eu achei a temporada bem ruim, né? Porque eu tô reclamando de um bando de coisa. Mas eu acho assim, que é importante a gente reclamar pra melhorar, né? Eu acho que a gente, enquanto fã de série que está sendo filmada, que está sendo gravada, a gente tem que falar do que a gente não tá gostando, pra que os roteiristas, os diretores, eles vejam o que é que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, pra melhorar na próxima temporada. Porque se a gente só, né, tipo, bater palma, eles não vão saber o que a gente não tá gostando. Mas, de forma geral, eu ainda acho que essa temporada ela foi melhor que a 4ª, né, e eu me entreti assistindo, né. Não foi essa bomba toda, mas, assim, não posso deixar de comentar as partes ruins. Mas assim, parando das minhas reclamações, voltando pro Omar. Eu achei que o Omar, ele também, como ele não teve uma narrativa interessante, né, ele não teve realmente uma trama pra ele dentro dessa temporada, acabou que a despedida dele foi muito vazia. Simplesmente ele e a Rebecca chorando na chuva, né, vendo o Samuel morto e indo embora. Eu achei que isso não é o suficiente, né, eu quero que assim como a Rebecca, ele apareça só pra gente saber, né, como vai ser a carreira dele, como vai ser o futuro dele, né, se ele vai estar bem encaminhado na vida, se ele vai reencontrar o Ander, enfim, nem shippo ele com o Ander, mas qualquer coisa eu aceito, né, contanto que a gente não se despeça dos personagens dessa forma assim tão vazia.
Mas é isso, gente, eu acho que eu falei tudo. Aqui hoje tá bem quente, por isso que eu tô agoniada, assim, tô botando meu cabelo de um lado pro outro, assim, porque tá muito calor aqui. Mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo, né? Inclusive, desculpa que esse vídeo tá saindo meio atrasado. Eu queria ter lançado ele mais cedo, hoje, né, nesse sábado, mas ele tá saindo quase mais perto, assim, da noite, né, infelizmente. Mas o importante é a gente conversar, né? Eu sei que nem todos vocês conseguiram maratonar tudo de uma vez só, eu sei que tem gente que ainda tá assistindo. Então, né, vai ser mais tempo para algumas pessoas conseguirem terminar a temporada e assistir esse vídeo até o fim, né, com os spoilers. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Como vocês puderam ver, não foi uma temporada perfeita, né? Tem os seus erros, mas no geral eu achei que como entretenimento valeu pra mim, sabe? Foi válido, foi divertido. Eu passei uma sexta-feira muito legal, né, assistindo, maratonando, passando o dia todo vendo. E eu quero sim ver a sexta temporada. Acho que a sexta temporada tem potencial, né? Eu não sei se a sexta temporada vai ser a última, isso é algo que tá sendo comentado na internet, mas que não foi confirmado. Pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Mas eu tô animado, assim, principalmente porque a gente vai ter um personagem que vai ser um homem trans, né, na próxima temporada. E eu acho que a gente nunca teve representatividade trans em Elite, né? Então, assim, isso vai ser realmente legal, né? Eu espero que eles façam um bom trabalho com isso, né? Eu também tô torcendo muito pra eles deixarem o Patrick e o Ivan juntos. Deixa pelo menos um casal ser feliz, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais todo mundo se traindo, todo mundo brigando, sabe? Assim, limites pra essa bagaceira, né, Elite? A gente quer bagaceira, mas a gente não quer que estrague todos os casais. A gente quer pelo menos algum casal endgame. Eu acho que Patrick e Ivan seria um endgame muito legal, principalmente porque o Ivan é brasileiro, né? E mostrando que brasileiros fazem um romance funcionar, né? Seria, assim, uma representatividade super incrível, né? O único casal que prestou tem um brasileiro. Amei. Mas, enfim, né? Eu torço muito pra eles. Se a sexta temporada for a última, eu acho que vai ser um final legal, né? Eu acho que a série realmente dá pra terminar na sexta temporada. Acho que mais uma temporada seria o suficiente pra gente finalizar todas as tramas que ficaram em aberto. Mas se por acaso eles continuarem renovando, eu espero que as próximas temporadas sejam mais parecidas com essa quinta, né? Que conseguem ser divertidas apesar dos erros, e menos parecidas com a quarta, que realmente não tinha nada de interessante pra oferecer. Mas é isso, né, gente? Vou deixar vocês por aqui. Em breve, né, eu volto com mais vídeos e mais coisas, né, sobre cultura pop pra comentar com vocês. Tchau!